tarde. Queria que você falasse, né, desse jogo, o segundo tempo, principalmente, o Atlético teve um volume ofensivo, várias chances, e o gol saiu ali naquele jeito do Atlético, né, no último lance do jogo. É um jogo mais de adaptação ao campo, ao horário, à situação do jogo, né? A gente sabia também que o adversário nosso vem muito pressionado e que nós iríamos ter as oportunidades, se não fosse no primeiro tempo, ia ter no decorrer do jogo, né? Então, o primeiro tempo com um adversário que não jogou durante a semana e que se preparou para esse jogo, conseguiram jogar quase que igual a gente. Eu acho que a gente um pouco melhor, mas sem definições de jogada, né? Sem a contundência da definição de jogada. E no segundo tempo, mesmo a gente tirando um volante, um segundo volante, pondo meia, que era o Pedrinho em lugar de Jair, nós predominamos a posse de bola, o controle total do jogo, mas sem as chances claras de gol, né? Então, na minha cabeça, o jogo pedia uma alteração no perfil do time, né? Que tivesse um centroavante mais de área, um definidor de jogadas, né? Por cima, por baixo, como a gente tem o Allan Kardec. Ele entrou e ele finalizou 4 vezes, uma na trave, uma o Muralha pegou, a outra ele perdeu, e o carrinho, né, e o gol em cima da hora, na característica dele, que é um definidor de jogada. Então, eu acho que a gente foi feliz nas escolhas. O banco entrou e ajudou muito a ganhar o jogo, e isso é muito importante, que você não fique dependendo só do teu time titular, que eles lutem pelas posições, né? Tem uma competitividade interna saudável, como a gente sempre fala, que assim a gente vai subindo a nossa qualidade técnica e coletiva. Uma vitória que a gente precisava muito, 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 porque era um momento muito delicado, um momento que é muito similar ao ano passado, aquele jogo com o Internacional, que é o jogo consequente a uma eliminação, e eles nos dão agora um ânimo novo para fazer 16 finais, que são os jogos que nos faltam no Campeonato Brasileiro. Temos semanas cheias para trabalhar e com certeza nós vamos evoluir. Boa tarde, Cuca. Em cima dessa questão, né, do emocional, após o jogo no vestiário, a entrada ali, deu para ver os jogadores, né, bem eufóricos, porque é uma vitória muito importante por esse momento do Atlético. E agora, Cuca, para trabalhar, para permanecer com essa motivação para seguir em frente, porque agora são jogos assim de adversários que estão do meio da tabela para baixo. Sim, agora a gente joga com o Goiás, joga com o América, joga com o Atlético Goianiense, mas não importa. A concentração ela é total, como se você jogasse com qualquer outra equipe. Então, é por isso que eu falo, né? Hoje você tira um peso, não é o ideal. A gente podia estar tendo essa alegria quarta-feira, mas não foi, não aconteceu, e a gente tem que nos mobilizarmos para a sequência do campeonato. Não adiantava hoje vir aqui, cabisbaixo, triste, porque fomos eliminados. Eles reataram bom futebol, jogaram, assim, eu posso falar por mim, dos jogos que eu estou aqui, nós fomos pior do que o Internacional no primeiro tempo. E de lá para cá, os 2 jogos com o Palmeiras, no meu entendimento, a gente foi melhor. O jogo com o Atlético Paranaense, no meu entendimento, a gente foi melhor. E hoje a gente foi melhor também. Então, o futebol, ele agora, com essa vitória, é possível que ele traga um peso menor para a gente, né? A gente tem que, hoje criamos aí 20 chances de gols para fazer um gol, isso tem que corrigir. Ser mais eficaz, né? Mais contundente. A defesa hoje já não sofreu grandes sustos num jogo na casa do adversário com o campo cheio. Por quê? Porque nós soubemos, quando não der para roubar a bola no ataque, você não tomar o contra-ataque. Então, ocorreram algumas faltas durante o jogo que em outras partidas, por exemplo, com o Atlético Paranaense, não ocorreu. E a gente vai aprendendo, né, dentro dos erros que tem. Cuca, parabéns pela vitória, pelas mexidas. Obrigado. Eu queria pedir licença para fugir um pouco desse contexto, dessa vitória tão bonita, tão importante. O ideal é que a gente fale sempre do futuro, mas como o nosso contato é pouco e se restringe a pouquíssimas janelas, eu queria voltar para quarta-feira, quando o Abel, depois da sua fala sobre o 11 contra 11 e depois 2 a menos, o Abel, ele deu alternativas para você.
Queria que você falasse se é o ideal esse comportamento de um treinador analisar dessa maneira o trabalho de outro, especialmente depois dele sair vitorioso. Eu não vi isso, mas o que eu queria te dizer, às vezes você pega uma frase dentro de uma entrevista inteira e você consegue descontextualizar uma entrevista inteira. Então eu me lembro que eu falei, ficou difícil para nós com um jogador a mais, e isso foi o chavão dos programas. Não pegaram a sequência da minha entrevista, onde eu disse que era um jogo de 80 metros, que eles saíam e nós saíamos, e quando nós tivemos o jogador a mais, não tinha mais 80 metros, nem 60, tinha 40, 30. Que eles foram lá na linha defensiva, e por jogar em casa tem aceitação do torcedor e faz aquela motivação, o homem é mais. E você não achou os espaços para aquilo, porque sobrava no nosso time os zagueiros. 2 homens a mais, não teve jogo. Teve muito pouco, não tinha bola. O Palmeiras é um time reativo, então é mais fácil para o Abel pôr o Dudu para correr, marcar, e pôr o Rony para marcar. Quando você tem característica de outros jogadores, você não consegue fazer isso. O meu time não conseguiria fazer isso, porque meu time não é reativo. O meu time é proativo, ele propõe o jogo, coisa que geralmente o Palmeiras não faz. O Palmeiras, ele tem a bola longa, ele tem a marcação individualizada e joga no teu erro após a roubada de bola. Não tem um jogo saindo, jogando. Ou agora, quando você está vencendo, né, tudo que você faz é perfeito, é bonito, é maravilhoso. Se você sai pro vestiário escutar música, na hora dos pênaltis e ganha, vira moda. E se perdesse? Quando você cai 6 vezes no mesmo canto e ganha, é legal. Você lembra o Muralha, que caiu 6 vezes e perdeu? O que aconteceu? Quando você tem 2 jogadores expulsos, não passa nada, porque a cabeça é fria. Mas não foram cabeça fria, podia ter quebrado um jogador expulso. Se a derrota vem para eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as 2 expulsões, as 6 caídas do goleiro no mesmo canto, o treinador que não ficou para os pênaltis, etc e tal. Mas quando se ganha, tudo é perfeito. Parabéns para o Abel, parabéns para o Palmeiras, boa sorte. Cuca, eu queria que você falasse... Pronto, falei. Do desempenho ofensivo do seu time, porque você ficou um tempo fora, e o ano passado o Atlético, principalmente na reta final, era um time que ia para cima e tinha mais chances, concluía. Agora, principalmente no primeiro tempo hoje, em alguns jogos o time não está tendo aquela criação, não está tendo tantas chances. No segundo tempo melhorou. É um dos trabalhos seus mais importantes agora nessa reta final de ano, esse ataque do Galo ser aquele ataque tão temido? Sim, mas tudo vem ao seu tempo. O jogador atravessa fases, né? Às vezes a fase do jogador não é hoje a mesma que era outrora. O jogador na condição física, vamos pegar um exemplo, o Zarate, não é hoje o que ele era, mas ele vai voltar. E é um exemplo que eu estou te dando. Agora, o que a gente tem que comemorar hoje foi o banco, a entrada, que mudaram o jogo, então te dá alternativas melhores aí para você criar novas jogadas aí daqui para frente. Cuca, em cima de mudanças, eu queria que você falasse um pouco sobre a substituição do Hulk, porque isso é uma coisa diferente para o que a gente está acostumado a ver. O Hulk, quando ele é substituído, está faltando ali uns 5 minutos de jogo, hoje você substituiu ele mais cedo. Eu queria que você falasse sobre essa decisão, porque é um jogador que pode definir o jogo a qualquer momento, não deve ser fácil você pensar em substituí-lo, né? Sim, mas primeiro eu quero deixar aqui a minha confiança total que eu tenho no Hulk. Eu sei que ele vai retomar o caminho dos gols, que há tempo ele não faz, mas isso é questão de tempo, de treinamento, de cabeça boa que ele tem, nós vamos ajudá-lo a isso. E segundo é você ler um jogo e entender que o jogo te pediu aquilo, daí você não pode pensar no jogador, né? Você tem que pensar no coletivo, e o Hulk é um cara extremamente coletivo. Ele sai substituído, fica no banco incentivando os companheiros, vibrou com a vitória como se o gol fosse dele, e eu acho que é assim que a gente tem que pensar mesmo, né? Mais no coletivo do que no individual, que o individual dele aparece a qualquer momento. Ô Cuca, e agora como é que faz nesse almoço de Dia dos Pais? Você participa com os meninos que precisam da presença
do pai Cuca ou vai para casa para celebrar com a sua família essa retomada do Atlético e das vitórias? Eu vou para casa porque são raríssimos os momentos que a gente tem de ficar com a família, e como jogamos aqui em Curitiba, é a minha casa, eu vou passar a tarde lá com os filhos e a neta, né, que também é filha. Valeu. Ô Cuca, só para fechar, sobre esses jogadores que entraram no segundo tempo, que são reforços que vieram logo depois, tanto o Pedrinho, o Pavon e o Allan Kardec. Hoje você já pode dizer que eles estão numa condição física, que você pode utilizá-los a qualquer momento, até como titular? Gradativo. Você vê que eles são muitos meses sem você jogar uma partida. Não é o treinamento que vai te dar condição, são as entradas nos jogos. Mas junto desses três que você falou, Pedrinho, Pavon e Kardec, a gente tem que pôr o Nacho junto e o Ademir junto, que foram fundamentais também para a nossa virada. Então não foram só os reforços que chegaram, os que estavam aqui e entraram no jogo, isso que é bom. Ok, Valeu. obrigado.